Olá pessoal, eu sou Antônio Amorim e hoje a gente vai falar sobre investimentos em ações, mais precisamente dos riscos de quem investe em ações. Investimentos financeiros têm 4 riscos básicos, são eles: risco da empresa, risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. Vamos começar falando sobre o risco que não está presente no mercado de ações. O risco que não está presente é o risco de crédito. Imagino que vocês saibam por que o risco de crédito não está presente no mercado de ações. O risco de crédito, como a gente já viu, é um risco que incorre quem empresta e não recebe. Então, o fato de você emprestar e não receber significa risco de crédito. No caso do investimento em ações, quem compra ações se torna sócio da empresa. A empresa vai pagar o sócio quando tiver lucro, mas a sociedade, a compra de ações, não configura um empréstimo. Como não existe um empréstimo, não tem também o chamado risco de crédito. É uma questão muito batida em certificações financeiras. Gravem bem, investimento em ações não possui risco de crédito. Quais são os riscos de quem investe em ações? Primeiro risco, risco da empresa. Ninguém sabe ao certo se uma empresa vai ter sucesso ou não no futuro. Várias empresas que no passado eram indicadas por analistas como boas empresas, empresas com excelentes perspectivas de um futuro brilhante, faliram. Então, por mais que aquela empresa pareça uma empresa de sucesso, é sempre prudente não colocar muitas fichas nela. E a ideia por trás desse risco é a diversificação. Ao invés de investir em poucas empresas ou em apenas uma empresa, eu vou investir em várias, eu vou diversificar. Diversificando, eu vou eliminar o risco da empresa ou daquele setor não ir bem. Então, a diversificação é a forma de eliminar o risco da empresa. Por isso, esse risco intrínseco, é conhecido também como risco diversificável. Diversificando, eu consigo eliminar ou reduzir consideravelmente esse risco. Porém, tem um risco que não é eliminável pela diversificação. A diversificação é inócua, não adianta diversificar se você quer reduzir esse risco. Esse é o risco de mercado. Por que o risco de mercado ele é conhecido também como risco não diversificável? A ideia é simples. O risco de mercado ele está presente em todos os ativos, todas as empresas, todas as ações. Diversificando, eu não vou eliminar porque todas as ações vão possuir risco de mercado. E o que é o risco de mercado? O risco de mercado é tudo e nada ao mesmo tempo. Então tem a ver com a conjuntura econômica, com medidas regulatórias, com crises financeiras internacionais, com guerras. Nas provas de certificação financeira, é comum ele vir através da palavra flutuação de preços, variação de preços, sem uma explicação por trás. Então, toda vez que vocês observarem flutuação, variação e que risco é este, será o risco de mercado, também conhecido como risco não diversificável, já que a diversificação não o elimina. O risco de mercado, gente, é também sinônimo de risco sistemático, de risco sistêmico, porque ele está presente em todo o sistema. É o risco que sempre vai existir, seja no investimento em títulos, seja no investimento em ações. É o risco que está presente em todo o mercado e não tem, repito, como escapar dele. Então, o risco que não tem saída é o risco de mercado. Então, vamos lá, gente. A gente já viu o risco da empresa, o risco de mercado, vimos que ações não têm risco de crédito e chegamos no último risco, é o risco de liquidez. O que é que vem a ser o risco de liquidez? É o risco de tentar vender um ativo por seu preço justo e não conseguir vender por falta de compradores. Tá? Então, o que é um preço justo? Vai variar de ativo para ativo. Ainda colocaria uma outra variável aí. Vender por um preço justo em um prazo de tempo razoável. Também não sei o que é que seria
um prazo de tempo razoável. O que existe são ativos que são fáceis de vender, ativos que são difíceis de vender. Então, ações de primeira linha, conhecidas também como blue chip, Vale, Petrobras, Ambev, são ações fáceis de vender em tempos normais. Então, diariamente existem milhares, dezenas de milhares de negócios, até centenas de milhares de negócios com essas ações. Colocou para vender, em alguns segundos, a preço de mercado, você vai conseguir vender uma dessas ações. Do outro lado, existem ações mais desconhecidas, menos negociadas, ou seja, menos líquidas, conhecidas também como ações de segunda linha, onde o vendedor pode passar dias, semanas ou até meses para conseguir vendê-las. Então, são ações de baixa liquidez, difíceis de vender em um prazo de tempo razoável por seu preço justo. É bom lembrar que ações que em dias normais, em tempos normais, têm ótima liquidez, em momentos de crise podem ter baixíssima liquidez. Por exemplo, o auge das crises internacionais no mercado financeiro, vocês sabem, foi o crash da Bolsa de Nova York em 29. Naquele dia, todos queriam vender as suas ações. Pouquíssimos queriam comprar. Então, mesmo as ações da época, consideradas blue chips, de grande movimento, se tornaram ilíquidas naquele dia. Então, é bom lembrar que o risco de liquidez não é um risco estático. Ações que têm boa liquidez podem, em momentos de crise, ter baixíssima liquidez e devemos considerar também esse risco ao investir em ações.